Então, nessa ação penal 503-7800, depoimento do senhor Mário Frederico Góes. Mário Frederico Mendonça Góes, desculpe. Senhor Mário, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Eu vou advertir o senhor por força de lei. Se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Senhor Mário, além disso, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Mário? Sim, senhor. Nessas condições, então, senhor Mário, eu vou lhe advertir que se o senhor mentir, o senhor fica sujeito a um processo criminal e ainda o senhor viola o seu acordo, certo? Sim, senhor. Eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público. Esse copo da água aqui é para o senhor tomar, se quiser, no curso de depoimento. As palavras, as perguntas estão no Ministério Público. Obrigado, excelência. Seu Mário, boa tarde. Boa tarde. Seu Mário, rapidamente, qual que era a relação do senhor com a empresa Rio Marine? Eu era o proprietário, né, o acionista majoritário e o diretor. Perfeito. A presente ação, ela se relaciona com pagamentos indevidos feitos a funcionários da Petrobras relacionados à obra do novo SEMPS. Eu pergunto se o senhor teve alguma relação com esses pagamentos feitos relacionados a essa obra. Nesse caso específico, não através da Rio Marine. Eu como pessoa, operacionalizando o recebimento desses recursos para o senhor Pedro Barusco. Perfeito. Vamos tentar detalhar então como que foi isso. O senhor foi procurado por quem e quando? Eu fui procurado pelo Pedro Barusco quando houve esse contrato entre um consórcio que incluía a OAS para procurar o senhor Agenor Medeiros para viabilizar e operacionalizar o recebimento dos recursos. Certo, o senhor se recorda mais ou menos quando foi isso, em que ano? Olha, eu até vendo o contrato, agora eu vi o contrato de 2008, né? A partir de 2008. Uhum. O senhor disse que era um consórcio do qual a OAS participava. O senhor se recorda quais eram as outras empresas que participavam? Era a OAS, a Carioca, a Chaim, a Construbase e a Construcap. Certo. O senhor disse que foi procurado pelo senhor Pedro Barusco. Sim, senhor. E ele disse para o senhor procurar o senhor Agenor? Sim, senhor. Certo. E o senhor foi procurar o senhor Agenor e encontrou com ele? Eu encontrei ele várias vezes, várias vezes. Certo. E como foi tratado esse assunto? Quando o senhor o procurou, o senhor Agenor já sabia da operacionalização, da necessidade de pagamento? Sim, ele já sabia porque exatamente eu fui procurar porque ele já tinham sido acertadas as bases, como seria entre Pedro Barusco e o senhor Agenor. Essas bases eram um percentual do contrato da obra do novo SEMPS? Era um percentual e eu não tenho certeza, mas acho que era 1%, mas era um percentual, que eu não sabia. Certo. O senhor já conhecia o senhor Agenor? Eu conheci o Agenor de antes, tive um contato profissional muito cedo, lá atrás, mas não tinha contato com ele, nunca tive. Tive assim, às vezes, talvez umas 2 vezes encontrei-o de maneira social, mas nunca tinha tido nenhuma relação profissional com ele. Certo. Especificamente em relação a esses pagamentos relacionados à obra no SEMPS, o senhor disse que encontrou com o senhor Agenor. Foi mais de uma vez que o senhor encontrou com ele? Várias vezes. Onde aconteciam esses encontros? Nos escritórios da OAS. Esses encontros eram marcados como? Por telefone? Normalmente por telefone. Ele tinha um sistema muito bem organizado desses recebimentos, porque ele, inclusive, representava desde o início todos os membros do consórcio e eu conversava só com ele. O senhor disse que ele tinha uma forma muito organizada? Tinha umas tabelas, me informava que tinha valores a serem repassados e eu tinha que informar ele como seriam repassados e quando, aonde ele teria que
repassar esses valores. Perfeito. E como que foi operacionalizado isso? Todo esse processo foi todo em espécie. E normalmente eu dava o endereço da Advalor, que é um endereço de uma companhia, como eu já mencionei antes, que tinha um relacionamento, e ele mandava entregar lá. E teve algumas vezes, como tinha gente em São Paulo também, que foram o pessoal do Miguel, Júlio, da Advalor, iam lá receber em São Paulo também. Iam receber lá em São Paulo, onde? Na OAS? Não era na OAS, eram em alguns endereços que eram dados para eles lá, não sei se era de algum corretor, de alguém que era, mas acho que eu não sei de onde era o endereço, sei que eram dados os dados aonde seriam entregues e o Miguel ia lá buscar, eu não sei onde é que era. Certo, o senhor disse que sabia que a OAS fazia os pagamentos em nome de todo o consórcio, de todas as empresas que pagavam o consórcio. Como é que o senhor sabia disso? Porque ele mesmo falava que eram os membros do consórcio e ele até entrava em contato. Teve um momento, inclusive, que a Carioca, como me conhecia e tinha algumas coisas já também fazendo comigo, me pediu para que passasse direto. O Agenor concordou, falou que também já tinham falado com ele, e a Carioca passou a fazer, logo no início, não me lembro que época, mas passou a fazer separadamente. A Carioca fazia diretamente e o Agenor representava os outros membros do consórcio, OAS e os outros membros. Quem da Carioca pediu para o senhor fazer assim? Luiz Fernando Santos Reis. Certo. E esses pagamentos, depois de recebidos pelo Miguel, esses recursos, o que acontecia? O que acontecia é o seguinte, tinha uma conta na Advalor, que eu também abri uma conta lá, o Pedro já tinha uma conta, me apresentou a Advalor, então na Advalor tínhamos uma conta corrente e fazíamos os acertos, porque eu tinha recebimentos para o Pedro de várias fontes e de várias origens. Então a gente fazia reuniões, fazia os acertos, o que tem que pagar daqui e dali, fazíamos acertos, e aí saía diretamente de lá o que era para sair para o Pedro, direto para ele, naquela mesma Advalor. Certo. Nesse contexto dos recursos repassados a partir das obras do SEMPS, foi celebrado algum contrato fictício com alguma empresa do senhor? Não, nenhum. Certo. No decorrer desse projeto do SEMPS, o senhor se recorda qual foi o montante aproximado que o senhor operacionalizou? Olha, eu me recordo que foram valores bastante substanciais. O exato número eu não tenho, mas mais de 10 milhões eu posso ter quase certeza. Perfeito. O senhor disse que esses valores eram repassados ao senhor Pedro Barusco. Sim, senhor. O senhor tem ciência se parte desses valores foi direcionado também ao senhor Renato Duque, ainda que por intermédio do senhor Pedro Barusco? Ele dizia que ele recebia em nome da casa e que tinha uma divisão lá, inclusive teria o senhor Renato Duque, mas eu nunca tive nenhum contato com o Renato Duque. Perfeito. Parte desses valores então recebidos pelo senhor Pedro Barusco foram direcionados ao senhor Renato Duque, pelo que o senhor sabe? De acordo com o que o Pedro Barusco falava. Certo. E só retomando, porque não ficou claro para mim, depois de recebido o valor pelo Miguel, havia uma conta dentro da própria Advalor? Não, o Miguel recebia e botava na minha conta, dentro da Advalor. Certo. E como o senhor disponibilizava esses recursos? Como a gente fazia os acertos de conta com o Pedro a cada 15 dias ou a cada mês, a gente fazia os acordos e avisava ao Miguel, passa tanto da minha conta para a conta do Pedro Barusco. Porque aí existia, como eu falei, uma conta corrente de várias outras, não era só da OAS, tinha dinheiro recebido daqui, lá de fora, tinha dos contratos, então a gente fazia um acerto de conta e aí fechava os números que ia sendo transferido para ele ou não naquele momento. Perfeito. Além da Carioca, no interesse desse consórcio Novo SEMPS, o senhor operacionalizou a entrega de recursos para outra empreiteira? Para a Construcap, para a Construbase ou para a Chain? Não, senhor. Eu nunca falei com ele sobre isso. O senhor teve contato com o senhor Edson Coutinho, da Chain? Sim, senhor. Em qual contexto? O Edson eu conhecia um clube de golfe, né? Jogávamos jogo, conhecíamos do clube de golfe.
E também lá eu recebi do Edson Coutinho alguns recursos, mas não desse projeto. De outros projetos que a Chain tinha com a Petrobras, que o Pedro Barusco também me avisou para operacionalizar e viabilizar esses recebimentos. Certo. O senhor sabe de qual projeto? Olha, acho que o que eu me lembro era um projeto de negócio de fibra ótica e tinha um túnel Gastal, se eu não me engano. Eram 2 projetos que o Pedro tem, inclusive, mencionado na lista dele lá. Esse é o que mas nesse processo do Nova Sempre, eu nunca tive nenhum recebimento através do Edson. Certo, mas esse pagamento feito pelo Edson foi direcionado também a Pedro Barusco? Sim, senhor. Certo. O senhor se recorda de uma transação específica com a Carioca, não sei se é essa mesma a qual o senhor se referiu, de transação feita no exterior? Tinha, porque eu tinha outros contratos também com contatos também com a Carioca. A Carioca tinha também fui contratado pelo Pedro para contratar a Carioca, que era o Luiz Fernando Santos Reis. Tinha uns 2 ou 3 projetos terminais de GNL e acho que um outro terminal também, Riacho, alguma coisa do Riacho, que eu não me recordo exatamente o nome agora. E eu tinha recebimento deles. Eles me davam em espécie ou numa conta, lá fora numa conta que eles me pagavam, inclusive para diferenciar, para facilitar, em franco suíço. Certo. O senhor se recorda em nome de quem estava essa conta no exterior? Vinculado Não, a que recebia ou a quem pagava? A que recebia. Não, era a minha conta, a Maranelli. Certo. E especificamente em relação àquela transação a qual o senhor se referiu, que o Agenor permitiu que a... Não, mas isso já vem de antes, porque o Agenor me permitiu não no fim. Ele permitiu quando a Carioca pediu e ele concordou que a Carioca passasse a fazer direto. A Carioca, durante esse período, também pagou em espécie, e aí eu não sei separar o que ela pagou, digamos, desses outros projetos, ou do projeto do SEMPES, lá fora e aqui. Aqui eles pagaram dos 2 e também desse. Uhum. Agora, depois, já recentemente, eu fui perguntado se teria um recebimento de uma conta chamada Kindai, que eu tinha já declarado aqui ao Ministério Público, que era dentro das contas que eu não reconhecia de onde vinha. Uhum. Quando eu fui perguntado se eu teria recebido na conta da Maiana, que era outra conta que eu tinha, um valor de 711 mil, eu reconheci, estava lá, Maiana recebeu 711 mil dessa Kindai. Então eu confirmei, olha, existe esse recebimento. Se estão dizendo, eu confirmo que é da Carioca. Certo. Então o senhor reconhece que esse recebimento vindo da Kindai para a conta da Maiana veio a partir da Carioca? Veio da Carioca. Certo. Não sei, não posso especificar se é só desse projeto ou se era um resíduo desse e de outros projetos. Possivelmente, como era no fim, já foi acho que em 2012, possivelmente deve ter sido o resíduo do projeto do SEMPES. Certo. Pelo que eu estou entendendo, o senhor então tinha como uma conta corrente que recebia dessas construtoras vários valores de vários projetos e os repassava a esses agentes públicos, Pedro Barusco. Sim, senhor. Perfeito. O senhor alguma vez intermediou pagamento também para João Vacari Neto? Não, senhor. O senhor intermediou pagamento de recursos ou de vantagens indevidas a Pedro Barusco a pedido de Ricardo Pessoa? Perdão, como é que é? Ricardo Pessoa pediu ao senhor que intermediasse pagamentos a Pedro Barusco? Não, sim, recebi de Ricardo Pessoa para pagar da UTC, né? Sim. Inclusive, com o Ricardo tem algumas outras coisas, porque era a única pessoa que tinha mais um contato íntimo de ele ir lá em casa com o Pedro e tudo. Uhum. O senhor intermediou pagamentos também para Paula Adalberto Alves Ferreira? Não sei quem é. Ex-secretário financeiro do Partido dos Trabalhadores? Nunca. Para o senhor Alexandre Correia de Oliveira Romano? Também nunca. Certo. Perguntar
para caso o senhor se recorde, dizer se conhece as pessoas que eu vou dizer o nome agora. Conhece a pessoa de João Antônio Marcílio Churvars, da Chain Construtora? O João Antônio eu conheci porque dos recebimentos da Chain nós estávamos com uma série de dificuldades, e o Edson, como eu acho que ele não tinha força, ele me disse que ele não tinha capacidade, ele me apresentou a esse pessoa que eu acho que era diretor da Chain. Fui apresentado a ele, mas de qualquer maneira não conseguiu se resolver os recebimentos que estavam devidos na época. Certo. Então eu nunca recebi nada dele. Certo, mas o Edson apresentou o João Antônio Marcílio Churvars como alguém que teria capacidade para autorizar esses pagamentos? Sim, senhor. O senhor conhece a pessoa de Genésio Esquiviato Júnior, da Construbase? Encontrei em eventos sociais poucas vezes. Alguma vez o senhor intermediou pagamentos no interesse dessa pessoa? Nunca nem conversei de negócio com eles. O senhor conhece a pessoa de Roberto Ribeiro Capobianco, da Construcap? Ouço o nome, mas não conheço. Perfeito. A pessoa de Erasto Messias da Silva Júnior? Não conheço. Perfeito. Tá ótimo, senhor Mário. Tô satisfeito. Do assistente de acusação, tem perguntas? Não, sim. Na ordem da defesa, Adira Saad, defesa, tem perguntas? Adira Saad. A defesa de Agenor e José Aldermário, tem perguntas? Tem, excelência. Senhor Mário, boa tarde. Boa tarde, não posso ver. O senhor tem conhecimento qual seria o percentual da propina que foi pago? Olha, eu não, para lhe confirmar agora não, mas eu acho que deve ter sido cerca de 1%. A divisão que era feita, o senhor tem conhecimento? Pelo Pedro? Sim. Não tenho. O contrato que o senhor se referiu aqui no depoimento é com a Rio Marine? O contrato da Sempre nunca teve contrato. Teve contrato com a OAS para 2 outros projetos, que é o projeto do Urucuari, que é o Gazan, e o projeto do Pilar Ipoju com aditivo. Esses têm contratos entre a Rio Marine e a OAS. Então, especificamente sobre a obra do Sempre? A obra do Sempre nunca teve contrato, foi só recebimento em espécie, que eu ia lá no escritório dele. Perfeito, sem mais perguntas. Defesa de Alexandre Romano. Defesa de Edson Coutinho. Defesa de Erasto Messias. Genésio Chavinato. Defesa de José Marcílio Schwartz. Defesa de Paulo Dalberto Alves Ferreira. Defesa de Renato Duque. Defesa de Renato Pernambuco Beckhauser. Defesa de Rodrigo Morales. Defesa de Roberto Ribeiro Capobianco. Pode alcançar para a gente ver. Senhor Mário, boa tarde. Boa tarde. Senhor Mário, eu gostaria que o senhor esclarecesse, me chamou a atenção, num dos vídeos que está acostado aos autos, o vídeo TC01, o senhor, quando foi depor no Ministério Público, foi exibido para o senhor uma planilha, e o senhor referiu que aquela planilha tinha muitas falhas, que constava inclusive o nome de empresas que o senhor não tinha nenhum relacionamento e constava o seu nome como sendo o operador dessas empresas. O senhor podia esclarecer isso, por favor? Eu acho que o senhor está se referindo à planilha do Pedro Barusco, não é isso? Na delação dele? Isso. Não, eu disse que ele tinha algumas falhas, porque, por exemplo, ele menciona a Skanska, que eu nunca nem conheci ninguém da Skanska. Ele menciona, às vezes, eu vi depois analisando, quando eu analisei, ele repete, por exemplo, projetos da UTC 2 vezes, o mesmo projeto. Ele repete, ele também tem 2 projetos da Carioca que me parece que são os mesmos projetos que está repetido. Foi nesse sentido que eu acho que tem esses enganos naquela planilha dele. Não no essencial, naquele detalhe que eu mencionei ali. E o senhor saberia explicar por que desses erros? Quer dizer, uma coisa tão crucial, como é que erra uma coisa dessa? Olha, não fui eu que fiz essa tabela, quem fez essa tabela foi Pedro Barusco. Senhor Mário, e mais adiante, no vídeo TC02, o senhor disse que o senhor perdeu todos os controles desses pagamentos, porque o senhor Barusco tinha orientado o senhor a destruí-los. O senhor confirma isso?
Eu não perdi, eu repito a palavra que o senhor disse. O Pedro Barusco, no início de 2014, ele estava realmente preocupado com a situação da SBM, que era o que ele estava. Ele viajou até para a Suíça, fez uma série de coisas, e me pediu e me sugeriu que eu destruísse todas as informações, todos os recordes, todas as anotações que a gente tinha sobre os nossos acordos, sobre os nossos controles, que ele já tinha feito todo dele. E eu fiz a mesma coisa, destruir todos os nossos arquivos que tínhamos sobre esses assuntos. Perfeito. Mais uma pergunta para o senhor. O senhor teve algum contato com os representantes das outras integrantes do consórcio Novo Sempre, pessoal da Chain, da Construbase, da Construcap ou da Carioca? Não, eu vou repetir. Eu tinha contato com a Agenor, tive contato com a Carioca, inclusive para o projeto do Novo Sempre, tinha contato com a Carioca, com a Chain, mas não para o projeto Novo Sempre, e nunca tive nenhum contato nem com a Construcap, nem com a Construbase, nem, por exemplo, da Construbase eu ainda conheci socialmente poucas vezes o Genésio, mas a Construcap eu não conheço ninguém da Construcap. Senhor Mário, no vídeo 1 também, eu observei que o senhor disse que era conhecido no mercado, na época em que o senhor atuou, que funcionários da Petrobras poderiam prejudicar as empresas caso elas não cedessem ao acerto. O senhor podia me explicar isso também, por favor? Olha, eu realmente não me lembro de ter dito isso, mas era o que se falava muito, que as companhias tinham um certo acordo. Eu nunca participei disso, meu negócio era só relacionado ao que eu fazia para o Pedro Barusco, e fiz, erro, me arrependo, fiz, mas já fiz, e eu só fazia para o Pedro Barusco. Agora, o que se falava, o que o mercado fala, isso está aí na boca de todo mundo. Se é verdade ou é mentira, não sei. Então, minha posição é o seguinte: eu sei o que eu fiz, sei o que o mercado fala, eu não posso falar, não posso garantir nada. Muito obrigado. Roberto Trombetta já foi, né? Também não tem perguntas. Alguém mais com perguntas? Uns breves esclarecimentos do juiz aqui. O senhor mencionou 1% do percentual de propina para esse contrato do Novo Sempre. Pelo que eu me recordo, acho que era 1%. Mas desse 1% já incluído a parte política ou só a parte dos... Excelência, pelo que eu me lembro, nesse caso, 1% seria só o que eu estaria recebendo, que seria a casa. Eu só me envolvia, e repito isso, eu nunca me envolvi em nada que não fosse o recebimento através, que fosse o pagamento para Pedro Barusco. Não sei de nada do lado político. Certo. E o senhor mencionou esses valores, esses pagamentos. Isso o senhor sabia que era propina, vantagem indevida para o servidor público? Excelência, eu vou ser franco com o senhor. Eu fazia um trabalho que eu reconheço errado. Hoje eu recebia esses dinheiros para o Pedro, sabia que não devia ser, mas o nome propina, vantagem, isso eu não sou jurista, mas o que o senhor diz eu aceito. Era isso que eu fazia. Eu fazia operacionalizar e viabilizar os recebimentos para Pedro Barusco. O senhor usou uma expressão respondendo a pergunta do Procurador da República. Eu queria só que o senhor me esclarecesse. O senhor mencionou que a Carioca teria procurado, não sei se o senhor ou a OAS, para fazer direto. O senhor pode me esclarecer melhor isso? Eu conheço o Luiz Fernando Santos Reis há muitos anos. Tá. E através disso eu já tinha sido, como o Pedro sabia que eu conhecia ele, da Carioca, pediu que eu operacionalizasse para ele a Carioca. Então eu comecei a operacionalizar a Carioca. Como no projeto Novo Sempre eu já estava fazendo essa operacionalização para ele, ele me contatou para pagar diretamente. E aí falou com a Agenor concordou, porque eu tinha um acordo com a Agenor que eu só iria receber através do Agenor, que eu não queria ficar misturando, ficar falando com muita gente, porque, para dizer a verdade ao senhor, eu tinha uma atividade
que me tomava tempo. Isso aqui era algo acessório que eu fazia, não era a minha função. A minha função primordial era o meu trabalho na Rio Marine. Eu fazia isso para atender o que eu tinha, lógico que eu fiz isso também por interesse monetário, por amizade a Pedro, mas não era meu negócio principal. E, na realidade, eu não gostava muito de fazer isso, eu procurava simplificar o máximo que pudesse para não ficar me expondo também eu em várias frentes. Então deixa eu ver se eu entendi, se o senhor me corrija se eu estiver errado. Inicialmente a OAS pagava ela a propina pelas demais empresas. Sim, senhor. E aí depois separou só a Carioca. E a OAS continuou pagando mesmo depois que a Carioca começou? Não, continuou pagando o tempo inteiro, porque a OAS pagava a parte dela, que ela era muito séria e muito, ela pagava certo, cobrava dos outros para pagar, e às vezes tinha dificuldade dos outros pagarem, mas ele organizava que todos pagassem e nós recebemos, acho que todos os valores. Mas isso lhe foi dito expressamente, que a OAS estava pagando a parte das demais empresas também? É lógico, porque ele era o líder do consórcio, e ele é que cuidava de todo o recebimento para pagar. O consórcio é que estava pagando. Tá. Mas foi-lhe dito expressamente que a OAS estava pagando a parte das demais empresas? Não era que ele estava pagando a parte das... Ele estava fazendo que as outras pagassem os seus compromissos dentro daquele acordo do consórcio. E isso foi-lhe dito na ocasião? Sim, senhor. Tá bom. Bem, era esclarecimento disso. Então... eu declaro encerrado o depoimento do senhor Mário Frederico Mendonça Góes. Pode interromper.